Começar com um secretário vitorioso, palestrino, encerrou a entrevista falando avante palestra e agora a gente abre espaço para uma outra palestrina maravilhosa, senhora Norton. É isso, dona Mariana Bonjour? Vamos vinheta primeiro, antes de você dar o seu bom dia. Comunicação Política, com Mariana Bonjour. Bom dia, agora sim, Mariana, como é agora? É Mariana Bonjour Norton, é isso? Mariana Bonjour Machado de Oliveira. O Norton não deixaram eu pegar Norton porque não é sobrenome, diz que é nome composto. Ah, entendi. Aí tive que pegar outro sobrenome. Então tá certo. A gente até tentou, o cartório não deixou. Então tá bom, então retiro o que eu disse, equivoquei, errei, fui precipitada. Mas e aí, Mari, um novo passo na sua vida, parabéns, tá feliz? Bom dia, Cami. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos Mari. os ouvintes da Rádio CBN. Bom, agora sou uma senhora, né? Como Camila já está dizendo. Casei final de semana. E aí começar uma vida nova aí. Muito feliz. Deus vai abençoar esse matrimônio com toda certeza. E feliz também. Continuamos na liderança, né? Camila já começa sempre o programa assim. Tivemos um convidado agora palmeirense também, secretário Rogério Galo. Essa exigência que a CBN sempre tem aqui com os convidados, né? E os apresentadores. Torceu pro outro time, não dou nem espaço. Brincadeira. É um pouco de censura. De manhã é assim. 9h10, Mari. Sempre tem aí temas importantes, convidados especiais pra gente conversar aqui ao longo das nossas terças-feiras dentro do quadro Comunicação Política. Conta pra gente quem é a nossa convidada dessa manhã. Ela vai conversar conosco online, né? Isso, é isso? Tá online. Ela que é especialista em comunicação política, bacharel em administração, MBA em comunicação eleitoral e marketing político, 13 anos de experiência em campanhas e mandatos. Ela oferece também treinamentos, mentorias e desenvolvimento de projetos de comunicação para assessores, pré-candidatos e políticos. É fundadora da Castro Digital e sócia fundadora da Arcadium Comunicação Política. Bom dia, Márcia. Seja muito bem-vinda aqui à CBN Cuiabá nessa manhã de terça-feira. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês. Realmente, olha, eu vi mesmo as fotos do casamento, eu pensei, essa mulher tá bonita no civil, imagina no religioso, viu? Como é que vai ser? Pedro, bom dia, Camila, é uma honra estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia. Obrigada, Márcia, pela presença. E a gente, né, conversando um pouquinho, Márcia também, Cami, ela que é sócia do Rodrigo, que esteve, né, semana passada conosco. A gente, Márcia, ficou atazanando um pouco o Rodrigo. Coitado eu e Camila Rodrigo, fizemos gente. o teste. Gente, o Rodrigo acho que nunca ficou tão sem paz na vida. Ficou eu e Mariana querendo fazer teste, querendo saber de arquétipo. Eu amei o meu resultado. E em breve novidades. Pra né, quem Mari? tá um pouco perdido, semana passada tivemos aqui o sócio da Márcia, que é especialista em arquétipos políticos, né, e neuropolítica. E eu e Camila, a gente queria saber o nosso arquétipo, né? Então ele mandou o teste pra nós, a gente viu os resultados, ele analisou, viu, Márcia, com a gente. Eu e Camila ficamos incomodando ele um pouquinho no privado, mas a gente gostou muito dos nossos resultados. Mas hoje o foco é a Márcia, né? O Rodrigo foi semana passada e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, Márcia, do processo, né, de decisão do voto, principalmente nessa era, né, da internet, e entender, né, esse processo de decisão de voto. A gente sabe que a gente vem aí nas últimas eleições, o peso da rede social, né, tá cada vez mais forte nesse processo de decisão de voto, mas entender, né, até que ponto as redes sociais realmente influenciam nesse processo, né, na escolha, né, do eleitor em quem vai votar, ou se ainda é muito esse processo de bastidores, né, de boca a boca, de comícios. Deixar com você, Márcia. Bom, sobre os arquétipos é isso mesmo. Toda vez que a gente entra em contato com alguém que explica como funciona, todo mundo fica, qual é o meu arquétipo? Eu posso mudar de arquétipo? Tem gente querendo criar arquétipo, e aí ele tem essa missão de matar a curiosidade das pessoas sobre os arquétipos, e é um profissional muito assertivo em relação a isso. Olha, sobre as redes sociais, eu acredito, eu fico observando, vivo disso, né, como durmo e acordo analisando redes sociais para política, e vejo o quanto nós ainda descobriremos no futuro como as redes sociais influenciam a nossa sociedade hoje. Eu acredito piamente que nós temos mudanças de comportamentos profundas que devem ser estudadas, devem receber nomes no futuro.
E eu tenho certeza que a tomada de decisão, o processo de tomada de decisão, que é estudado há tantos anos dentro da administração, dentro do processo de venda, de consumo, ela foi muito alterada com as redes sociais, muito. Eu acredito que a forma com a qual nós pensamos em grupo mudou. E a forma com a qual nós usamos as nossas ferramentas pessoais para fazer escolhas também mudou com as redes sociais. Então, eu não acredito que é tudo. O boca a boca ainda é importante, isso muda de acordo com o tamanho da cidade, muda de acordo com o cargo, muda de acordo com a natureza da eleição, mas rede social hoje faz muita diferença. A ponto, em cidades pequenas e cidades grandes, o eleitor tem uma sensação de que o político não faz se ele não posta. A qualidade com que ele posta muda muito, e isso também me assusta, que vivo disso, né? Porque a gente sabe como é importante estar nas comunidades também. A rede social não faz tudo. O profissional que diz que é tudo para um político, ele é um profissional que está vendendo uma ilusão. Porque realmente você tem que ter política. A política é muito importante para consolidar. Mas a rede social é como se desse para o eleitor aquela sensação de, poxa, realmente ele está fazendo. Ele está numa reunião, ele ouve aquela pessoa falar, ele tem essa sensação de contato direto. Gente, virou as costas, a primeira coisa que a pessoa faz, ela vai na rede social. Ela vai ver se aquilo que ela está sentindo pessoalmente está registrado nas redes sociais. Já tive muitas reuniões que eu participei de políticos, de clientes nossos, que a gente começa a ver os números de seguidores aumentando enquanto a reunião está rolando. Então, é uma coisa que começou a ser uma coisa só. Sabe que antes a gente analisava a mobilização on e a mobilização off. Hoje em dia só existe mobilização, não existe mais mobilização on e off. Tudo virou uma coisa só. Então, eu tenho certeza que realmente faz muita diferença, não só para o político, mas de como nós pensamos em sociedade. Então, se a pessoa não tem uma boa comunicação, não se comunica bem com o eleitor, que é o cliente final, o eleitor tem uma sensação de que, será que eu sou importante mesmo? Será que ele trabalha bem mesmo? Porque se ele fizesse uma coisa muito boa, por que não postar? Por que a pessoa pensa assim? Porque eu e você, nós fazemos coisas boas e postamos. E aí a dona Maria, o seu João, ele vai num lugar bonito, ele posta. Ele tem um trabalho bonito, ele posta. Aquela senhora que faz bolo, aquela mulher que faz um bom bolo, que faz um bom produto, ou que faz um bom serviço, que presta serviço, ele posta. E por que o político não posta? Então, ele entende que tudo de bom que ele faz está ali nas redes sociais. Se não está ali, é porque não foi bom o suficiente. Então, isso é muito grave, porque há políticos que pensam, não, eu tenho que trabalhar muito bem, eu não sou bom de rede, mas o registro do eleitor não é mais assim. Ele quer ver na cidade dele e ele vai lá e confirma que aquilo realmente é bom se está nas redes sociais. E isso não é só um comportamento de rede ou de comportamento de consumo. Isso fala muito sobre o nosso processo de escolha mental e comunitário. São mudanças profundas, né? E temos vários casos, né, Márcia? Eu sempre falo assim, a gente tem exemplos dos dois lados. Tanto vários políticos que a gente pode pegar como exemplo de que eles são um pouco menos relevantes em redes sociais, não tem tantos seguidores, né? Não tem não é tão ativo, né, nessas redes sociais, mas a gente sabe que faz muita entrega, né? Muito trabalho e mais no offline. E tanto, né, temos o exemplo do outro lado, são políticos que às vezes você não vê tanta entrega, mas você vê um posicionamento muito forte nas redes sociais, uma presença constante, esse relacionamento muito próximo, né, do eleitor. E aí a gente consegue dizer assim, o que tem mais peso? Se é mesmo esse foco, né, na rede social, num relacionamento diário, se aparecer ali no story, você dá um posicionamento forte, ou você realmente ser ali aquele político mais tradicional, que não gosta. Eu vejo muito esses políticos que estão há muito tempo no mandato, né, que não tem tanta, talvez, esse entendimento de rede social, porque aprendeu a fazer política numa época que a gente não tinha internet, né, então é um pouco difícil, às vezes, a gente vê essa dificuldade da adaptação de políticos mais antigos. Entender da sua opinião, se esses políticos mais antigos, né, eles estão perdendo a relevância, ou você acha que ainda também tem espaço para eles que não tem tanta... não estão tão influentes na rede social?
Eu acredito que existem nomes importantes em todos os estados que conservam o seu eleitorado. Mas, veja, falando de algo tão importante para a nossa geração, eu não consigo imaginar políticos que façam isso hoje. Existe uma construção sólida que esses políticos fizeram e eles mantêm e usam isso e funciona, uma fidelidade, uma gratidão, uma referência que não se desfaz. Mas você consegue imaginar um político construir isso a partir do nada hoje em dia, sem rede social? Então, são comunidades que já estão consolidadas. O que as redes oferecem para nós que é muito precioso? É o contato direto com a comunidade de forma imediata e volumosa. Políticos tradicionais que já têm nome, que têm vários cargos, que já trabalharam muito nas suas comunidades, as suas imagens são muito conhecidas, eles já fizeram isso muito e por muito tempo. Então, realmente, eles perduram por conta desse legado. Mas construir hoje isso hoje em dia, a partir do nada, eu acho muito difícil, eu não acho impossível, porque o poder da comunidade é muito grande, é muito forte, né? Mas construir isso com rede social ou com WhatsApp, que é uma rede social muito importante, talvez a mais importante hoje em dia, é muito mais fácil. Então, veja, como um político tradicional, vou dar um exemplo, como um político tradicional consegue gerenciar uma crise de uma notícia falsa sem rede social de forma rápida. É muito difícil. Mas existem políticos que realmente já têm as suas histórias consolidadas, já têm comunidades que têm gratidão, que sabem quem ele é, que sabem a sua formação pessoal, profissional, o que ele já fez, e que esse político é um político que está acima disso, porque ele construiu isso antes. Mas construir isso a partir de agora é muito complexo, ainda mais porque existe essa exposição, né? Às vezes a oposição fala algo que não é verdade, ou uma notícia muito importante, a rede social ela é perfeita para fazer isso de forma muito rápida. Então, realmente, você tem razão. Há uma leva de políticos consolidados que não carecem tanto de rede social quanto os políticos que estão surgindo, que estão escalando agora. E isso realmente são gerações convivendo com essas diferenças, né? Mari, Pedro tem um recadinho pra gente antes de seguir. Eu tô vendo que já tá chegando também bastante pergunta. Eu vou ali catar o celular também, que eu deixei lá do outro lado do universo, para que a Márcia possa responder aí também os nossos ouvintes. Mas o Pedro tem um recado para trazer nesse momento. Obrigado, Camila e Mari. Pessoal, sabia que a energia solar, além de sustentável, é uma forma de economizar na conta de luz e que agora você pode se conectar a essa energia do futuro 100% renovável, sem precisar instalar placas solares no seu imóvel? A Reenergiza apresenta mais uma solução para você. Energia solar compartilhada. Com ela, você reduz em até 25% os custos com energia elétrica, economizando para reinvestir no seu negócio. Aproveita essa oportunidade imperdível. Acesse reenergiza.com.br/25 e saiba mais. Reenergiza, todas as soluções em energia em um só lugar. Camila, Mari. Obrigada, Pedro. Camila foi pegar aqui o WhatsApp da rádio, mas também muita gente já participando aqui pelo YouTube também. Pessoal elogiando muito a Márcia, Mariana Fernandes, o Ed, faixa preta é a Márcia, o Rodrigo que esteve aqui semana passada. Márcia é uma profissional excepcional na criação de narrativas políticas e seu desdobramento estruturado da comunicação política. Tá aqui também a Zenate Lima de Castro, Márcia é uma profissional excelente em comunicação política digital. Jaque Cash também, CBN dá um golaço ao levar a maior papisa do marketing político no Brasil. A atuação dela em um ambiente geralmente masculino mostra que o cenário está dando uma guinada pelo poder da competência. É exatamente isso, Jaque. É isso que a gente quer. Estou sempre trazendo aí grandes referências, né? Aqui no programa. A Márcia, com certeza, é uma dessas referências a nível nacional. Por isso, a nossa alegria e satisfação dela estar aqui nessa manhã conosco aqui na CBN Cuiabá. Continuando, Cami, depois, se tiver alguma pergunta, você pode me interromper. Pode seguir, depois eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o nosso foco, né? Que é comunicação digital, um pouquinho dessa decisão do voto, como que as redes sociais influenciam isso, Márcia. E uma coisa que eu sempre falo, e você estava falando um pouco isso, é que a internet democratizou um pouco o acesso à informação, né? Principalmente esses políticos que às vezes dependiam muito dos meios mais tradicionais,
tradicionais, né? Você pagar, às vezes, para aparecer num jornal, né? Ou depender de te chamarem para uma entrevista, né? Numa TV, numa rádio. A internet, basta você ter um seu perfil ali para você expor a sua ideia, seu posicionamento, o que você quer. O que também, eu sempre digo isso, né? Permite com que campanhas fiquem um pouco mais baratas, né, Márcia? Isso a gente consegue até com o tráfego, sei também que você tem um conhecimento muito profundo disso, com o tráfego pago a gente consegue ter um alcance muito grande nas redes sociais com um preço muito menor do que a gente gastaria, às vezes, com os meios mais tradicionais de comunicação. E as pessoas sempre perguntam, as campanhas digitais são mais baratas mesmo? O pessoal às vezes afirma, são mais baratas, mas são tão eficazes, né, quanto campanhas não digitais, aí mais focadas nos meios mais tradicionais de comunicação? Bom, existem dados reais que mostram que os meios de comunicação tradicionais, eles caem de audiência constantemente, ano a ano. É claro que ainda são muito importantes, eu de forma nenhuma concordo com a afirmação de que a TV morreu, de que o rádio não existe mais. Todo mundo disse que quando a rádio fosse para a internet, a rádio morreria. Eu fiz rádio, adoro rádio. Estava ouvindo o Pedro falar e já estava aqui pensando, gente, mas que voz macia, que voz boa, ele falando de energia. E eu achando tão gostoso essa notícia sobre energia. É a mágica da rádio, a rádio é rápida. Não, mas quando a gente colocar isso na internet, as rádios morrem. Tantas rádios consolidadas ainda estão aí, né, falando sobre isso, até porque existe também a qualidade e a rapidez da informação, que é diferente da TV. A TV é muito forte, é importante, mas realmente não é mais a única. Ela perde relevância nesse sentido. E outra coisa, você falou uma coisa muito importante, é democrático. Eu posso abrir o meu perfil, eu posso estar de acordo com a legislação, eu posso começar a postar e posso começar a escolher para onde eu quero direcionar essa informação. Isso é o mais mágico. A TV não, é massa. A rádio não, é massa. Mas eu posso escolher a idade das pessoas que vão me ouvir, as preferências dessas pessoas, onde elas moram, o que elas consomem. Então, nesse sentido, sim, a campanha fica mais barata e ela fica possível. Antigamente, a gente tinha uma sensação que se eu entrava para a política, quem rasgava dinheiro, tinha que ter muito dinheiro, porque era muito caro. Então, você está na TV é muito caro, você está em grandes rádios é muito caro. Hoje, se eu colocar R$1.000 num post, esse post vai chegar ao meu público, tem que ser amplo, senão eu nem consigo gastar esses R$1.000. Nesse sentido, não é que muita gente me vê, mas para o político, a mágica do impulsionamento e das redes sociais é conseguir fazer com que o público que gosta daquilo que eu ofereço me veja. E nesse ponto, a consolidação do voto é muito legal. E aí mas também a gente tem que entender que isso dá voz para muita gente idiota, né? Dá voz para muita gente boa, mas dá voz para muita ideia terrível, de baixa qualidade, e vira realmente um cenário em que há pessoas que vocês já devem ter vivido isso, com certeza eu vivo, quem está nos ouvindo também vive, de olhar e dizer assim, eu não acredito que eu estou ouvindo essa ideia na rede social. É aquele famoso só acredito vendo e eu vendo, continuo sem acreditar, né, Márcia? Não acredito. E esse cara encontra o público, que acha que aquilo que ele está falando faz sentido. E aí, nesse ponto, o impulsionamento é mágico. Eu posso dizer assim, cara, eu tenho um pouco de dinheiro e quero pegar um público que se interessa por aquilo que eu estou falando e eu quero entregar só para esse público. Eu não quero entregar para a minha oposição. Eu estudei qual é o voto que eu não vou conquistar e não quero gastar audiência tentando conquistar essa pessoa. Eu quero ir direto para essa pessoa que me ouve. Então, a estratégia de comunicação política, ela faz isso. Por quê? Porque ao contrário de muitos negócios, por exemplo, o influencer, ao contrário do influencer, que ele quer ser ouvido e visto por todo mundo, porque aquilo conta muito, nós estamos atrás de foto. Eu sempre falo, o Rodrigo sempre conta isso sorrindo, assim, eu sempre falo para clientes, para pessoas interessadas, eu falo assim, olha, a gente não trabalha para você. Aí o Rodrigo fala, mas ela é sincera demais. Mas é verdade, a gente não trabalha para você, a gente trabalha para o eleitor. Ele que é o nosso foco, o que ele precisa ouvir, o que ele gosta, o que você tem para oferecer, e a estratégia é justamente criar essa conexão, essa ponte.
Então, não é todo mundo. Quando o político quer acessar todo mundo, é complexo isso, muito complexo, porque às vezes até viralizar é muito ruim, dependendo da situação, não é bom, porque eu estou falando com um monte de gente que agora me cobra audiência e atenção, e eu posso não estar transformando isso em voto. Então, o que é o nosso fechamento de venda? O voto. É isso que importa. É por isso que todos os anos surgem personagens que nos surpreendem nas cidades e nos estados. A gente pensa, de onde que surgiu esse cara? O que ele está fazendo aqui? Nem sabia que ele existia. Você, mas o público dele está há anos ouvindo, vendo sempre. Então, quando ele oferece o fundo do funil, que seria a compra, no processo de compra de comunicação, a gente está oferecendo e fechando o voto. Então, surgem novos nomes sempre que nos surpreendem por conta disso, quando o cara consegue acertar essa comunicação. A gente fala, né, Márcia, às vezes é um pouco contraditório, a gente fala que as redes sociais ampliaram, né, a democracia nas redes sociais, mas ao mesmo tempo criam essas bolhas, né, de pensamento. A gente tem a tendência, até pelo algoritmo, a gente sabe como funciona, a ver conteúdos de pessoas que a gente se assemelha, né, pensa parecido. Então também não tem essa democracia toda, se a gente for parar para pensar, né? Você pensa assim também? São bolhas que funcionam, mas que também podem aprisionar, especialmente quando o político quer escalar ou quando ele quer falar com outros públicos, porque o público fiel, mas que não escala, também pode ser um problema. Mas surgem nomes que nos surpreendem e a gente também entende que nas redes existe aquilo que não existia na rádio e na TV, não existe, que é o quê? Eu estou aqui falando com você agora. Ninguém vai entrar aqui e colocar um comentário nessa tela dizendo que eu não concordo com o que eu estou falando. Na rede social, não. Eu coloquei, eu tenho que estar disposta para alguém entrar e dizer assim, nossa, eu acho que não tem nada a ver com o que você está falando, Márcia. Eu sou especialista em comunicação política há 13 anos, só faço isso de manhã, de tarde e de noite. Eu entro no perfil da pessoa, a pessoa é dentista. Ela tem a liberdade de dizer que ela não concorda porque ela pensa diferente, mesmo ela não sendo uma especialista nisso. E aí, como eu falei para vocês sobre como a gente ainda vai descobrir como as redes sociais mudaram as nossas vidas, eu acredito muito que, inclusive, existem doenças psicológicas causadas e que se manifestam nas redes sociais através de comentários, de fakes, de compartilhamentos, que a gente acha tão estranho. E a política também reflete isso, né? Você vê, até hoje eu acho anormal um vídeo de acidente de carro em que alguém coloca assim, nossa, injustiça, isso aconteceu, o cara bateu, depois desceu, bateu na mulher e ninguém ainda fez nada. E o cara vai lá e coloca assim, faz o L. E lá no comentário tem assim, esse aí é bolsominion. Porque são coisas que tanto não tem nada a ver e que a política fica se manifestando sempre nos polos. E a gente vê que tem um adoecimento mental que se manifesta muito nas redes sociais, e quando a gente usa esse campo, a gente tem que ter preparado para tudo. Márcia, na rede social tem voz. A gente vai precisar fazer aquela pausa bem rapidinho, desculpa te interromper, mas é por conta do repórter CBN, a gente volta para retomar ainda esse assunto, tá bem? É bem rápido. 25, seguimos aqui com o nosso quadro Comunicação Política sob comando da Mariana Bonjour. Tem mensagens chegando aqui nesta manhã, daqui a pouquinho vou pedir para o Pedro Panoc reproduzir os áudios da nossa audiência. Nessa manhã, a Mari convidou aqui a Márcia de Castro, que é especialista em comunicação política, tá falando pra gente sobre um tema importante que é recorrente por aqui, né, Mari? E cada vez a gente conversa com um novo especialista nessa área, como as redes sociais estão mudando o voto. Antes da Márcia seguir aqui com o nosso bate-papo, o Pedro, acho que é Tadal Box, é assim? Tadal Box. Acho que é assim. Ele tá mandando um abraço pra você, Mari. Tá dizendo, bom dia, Camila. Queria parabenizar a Mariana pelo casamento, desejar muita paz e amor nesse final de semana pra esse casal que eu admiro demais. Amém. Quer mandar um abraço pro Pedro, Mari? Um abraço pro Pedro, que fez aí todos os quadrinhos pros nossos padrinhos, tá presente aí no nosso relacionamento. Um abraço também pra ele. Volte sempre, hein, Pedro? Não precisa esperar a Mariana Bonjour tá aqui, até porque ela vai nos abandonar aqui por alguns dias. Então fique sempre sintonizado aqui conosco. O Ângelo Fabrício tá mandando um bom dia para todos vocês, tá dizendo que tá excelente o programa de hoje, parabenizando também pela escolha do nosso tema, Mari. A Raquel Darós, ouçam a Márcia Castro, não tem mulher mais sábia e equilibrada em assunto político,
tanto quanto ela. Vou aproveitar o gancho aqui da Raquel, Márcia, porque você falava o inverso do que a Raquel fala aqui. Ela tá falando que você é equilibrada, mas você falava desse desequilíbrio ali que domina, né? Às vezes na rede social, você trazia ali um exemplo pra gente de uma situação do cotidiano, né? Que não tem nada a ver, vamos dizer assim, entre aspas, com a política, mas que às vezes as pessoas ficam ali, né? Lá, faz o L, bolsominion e aquela coisa toda. E aí, aproveitando isso, Márcia, eu queria que você falasse pra gente um pouco essa questão da rede social, né? E da importância da rede social ali pro momento de decisão do voto, pro debate político. Você acha que ela acaba ampliando ou ela restringe um pouco o debate, até em razão dessas coisas que a Mari colocou aqui pra gente, né? Desses pontos das chamadas bolhas ideológicas. Eu queria que você fizesse esse paralelo aí pra gente. Amplia ou restringe o debate político? Olha, eu acredito muito que amplia, porque eu penso o seguinte, se existem extremos que nós achamos que não sejam positivos, mas existe quem consuma. Existe um grupo de pessoas que se identificou com aquilo. Existe um extremo, existe o outro, e normalmente os extremos eles têm uma característica, eles são barulhentos, então a gente acaba achando que é muito maior do que realmente é. Eles dominam o debate. Por quê? Porque quem está entre os extremos não é uma pessoa que tem um perfil de querer confusão, debate, de ficar forçando a sua ideologia, a sua opinião. São pessoas que têm as suas escolhas, mas de uma forma mais suave, né? Menos agressiva. Então, eu acho que amplia justamente por isso que nós falamos aqui. Hoje eu consigo ter um deputado estadual, um vereador, que ele tem um público específico e ele consegue falar com esse público. Ele não precisa mais falar com todo mundo para conseguir chegar nessa pessoa. Ele consegue, nossa, eu tenho um perfil de pessoa que tem esse comportamento e que tem essa necessidade, eu tenho isso para oferecer, eu quero falar só com esse tipo de pessoa. Existem aquelas pessoas que falam com todo mundo, que são polêmicas, que inclusive quem é do outro lado, o opositor, também ouve o que essa pessoa tem a dizer. A exemplo do Nicolas, que é uma referência em ser exceção nesse ponto, né, das exceções que existem. Mas amplia porque eu acho que dá oportunidade de quem não se identifica com os políticos tradicionais, ou com a política tradicional, ou com os extremos, conseguir encontrar alguém que represente as suas necessidades. E nesse ponto eu acho bem positivo. 9h42, Mari, dá para trazer participação do ouvinte? Claro, você quer seguir enquanto isso? Dá para soltar, Pedro? Acho que a gente tem 2 áudios aí, tem do Luciano Ramalho e tem também do Daniel. Vamos acompanhar. Vamos lá, vamos com o Daniel, Márcia, agora. Bom dia, Mariana Ribeiro, bom dia, Pedro, aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Mandar um bom dia pro meu bairro aqui, que tá ligado à melhor rádio de Mato Grosso, CBN Cuiabá. Mandar um parabéns aí agora à senhora Mariana, né? Casou aí alguns dias atrás, né? Parabéns, que Deus abençoe. Deixar uma pergunta à entrevistada, né? Falando em postagem de político, né? Quando acontece isso, é só coisa que lhe convém, né? Coisas boas, né? As coisas ruins ele não vai postar lá. Geralmente as pessoas que postam, a mídia, né? A mídia informativa que põe lá falando mal deles, né? Fica a minha pergunta, né? Eles usam as redes sociais mesmo ou fogem delas, né? Porque a maioria só vem para, né, bater em Chico e Francisco aí. Se ela puder responder, agradeço. Um bom dia a todos. Tá aí, Márcia, fica à vontade. Participação do Daniel nessa manhã. O Daniel tá falando uma coisa que é verdade. Eu tenho um produto para vender. Eu não vou colocar nenhum defeito do meu produto. Eu presto um serviço, eu não vou colocar nenhum tipo de defeito que o meu serviço ou sensibilidade que o meu serviço ainda não responda àquilo. O político ele vai fazer a mesma coisa. Ele não vai colocar nada que se deponha contra ele, lógico. Por quê? Porque ele vai colocar o melhor do seu melhor. E aí, hoje em dia, eu quero fazer uma observação também. Hoje em dia, a comunicação, como ali o Daniel falou sobre ser informativo, a maioria dos portais que nós temos nas redes sociais dentro das cidades também não são informativas, elas têm uma posição muito clara. Hoje nós temos no Brasil muito pouco de comunicação informativa que seja equilibrada e que não tenha lado. Então, por exemplo, nós temos portais que só falam bem do político, nós temos portais que só falam mal do político. E nesse ponto o eleitor sai perdendo muito.
Por quê? Porque a gente tem poucas referências hoje em dia do que é equilibrado. Ah, não, eu tenho um cara que faz comunicação, um jornalista, um comunicador, que ele realmente fala somente aquilo que acontece sem nenhum tipo de viés. Hoje, nas redes sociais, nesse ponto, eu vejo como nós perdemos em comunicação informativa. Dentro das cidades, na realidade das cidades, os portais, eles já são criados para ou falar bem ou falar mal, e fazem aquilo repetidamente. Nesse sentido, o eleitor perde bastante, porque ele fica sem referência do que é verdade, do que é bom, do que não é bom. Mas eu acredito que é uma lógica. Se o Daniel se tornasse político hoje, ele não postaria alguma coisa que ele acredita que ele precisa melhorar muito, algum erro dele. Nenhum de nós faria isso. Então, as redes sociais, elas são feitas... Na minha rede social, eu só falo bem de mim. Eu não vou colocar algum defeito que eu tenho, algum erro que eu cometi. Então, o político também não vai fazer isso. Né? É uma questão de posicionamento inteligente. Faz sentido. Então, a crítica tem que vir de outro mesmo. É por isso, né, Márcia, a gente que trabalha com comunicação política e a gente gere muitas crises de imagem, né? E a gente sempre fala para ter cuidado quando sai alguma notícia, né, alguma crítica, às vezes da oposição, as pessoas querem sempre fazer resposta, né, Márcia? Eu acho que na hora do desespero todo mundo quer, não, a gente tem que fazer um vídeo rebatendo isso. E a gente tem que avaliar, acompanhar realmente se é necessário, porque quando você põe na sua rede social, né? Você tenta se defender de algo, você acaba expondo aquele problema, né? Aquela situação, aquela crítica, e às vezes inflama, né? Você coloca lenha na fogueira e faz com que mais pessoas, em especial o seu próprio público, fiquem sabendo de uma notícia que às vezes estaria restrita ali à bolha da sua oposição, né, Márcia? Acho que você estava falando isso e a pergunta do Daniel me fez lembrar quando a gente também tem que monitorar algumas gestões de crise, né? Mas outra questão que a gente estava falando, e também tem um duplo aí, né? Na verdade, a gente fica sempre se perguntando, muitos políticos querem muito viralizar. Eu acho que com essa tendência, né, essa era digital da internet, todo mundo quer sempre ter número de seguidor, né? São métricas de ego e tá tudo bem. Todo mundo quer crescer. Eu acho que para eles também representa, nossa, tô crescendo o número de seguidor, meu projeto político tá crescendo, eu tô ficando conhecido e tá tudo bem. Mas, ao contrário disso, algo que você trouxe, Márcia, que eu acredito muito, é que nem sempre viralizar é uma estratégia positiva, né? A gente, às vezes, tem que segmentar mesmo os nossos públicos para que realmente a gente consiga atingir quem efetivamente a gente conseguiria futuramente ali converter em voto. Às vezes não vale a energia, o tempo, o dinheiro em falar com todos os tipos de público, né? Às vezes não compensa. Mas aí fica aquela dúvida. E aí? Eu tento aumentar um número mais de público, eu acho que a dúvida de muitas pessoas, tanto de assessores que nos acompanham, né, políticos, sobre isso. Vocês profissionais da comunicação às vezes falam que viralizar não é bom, mas e aí? O meu político, o meu assessorado, ou o meu projeto político vai ficar sempre estagnado, né? Eu não vou poder crescer? E aí eles ficam numa dúvida, numa bifurcação, né? Se é bom, até que ponto que é bom viralizar, ou até que ponto eu preciso mesmo focar nos públicos específicos para que não tenha esse problema, atrapalha, até a gente sabe que atrapalha o algoritmo também, dá uma bagunçada. Queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Eu acho que esse é o nosso maior incômodo. Todo comunicador político sofre muito com isso, porque todo político quer viralizar e quer crescer muito. Mas aí, dentro de uma estratégia, como a gente estava falando no começo, de transformar isso em voto, e voto é o nosso objetivo, a gente come, dorme, acorda, voto, voto, voto. Faz sentido para mim eu viralizar várias vezes por semana e ficar trazendo para minha rede um comportamento orgânico e também pago de várias pessoas que comentam, me engajam e que não serão meus eleitores? Faz sentido eu trazer também para minhas redes sociais toda a negatividade do lado opositor, porque eu não estou direcionando a minha comunicação e aquilo fica muito negativo? Eu já tive essa experiência de fazer campanha, por exemplo, quando nós fizemos a campanha do senador Hilder Moraes em Goiás, senador vencedor de 2022, ele estava em 4º lugar no começo da corrida, e ele era o último em rede social no começo, o último. E nós vencemos assim com um número muito expressivo
e ele era tipo a última referência em alcance naquele momento. E nós tínhamos um delegado, ele postava o carro que bate no cachorro e a velha vem e bate no menino que pega a faca e corre atrás do mendigo. Então aquilo chama uma atenção incrível, todos os dias que você posta isso. Há estudos que mostram que, inclusive, políticos que são da segurança pública, as plataformas, elas entregam organicamente muito melhor, não é um comportamento do eleitor, é um comportamento da plataforma, a violência engaja. Mas eu consigo transformar isso em voto se 90% das minhas visualizações e comentários, onde se coloca absurdo, nossa, que horror, o homem batendo na mulher, eu consigo transformar isso em voto depois? Ou depois que eu quiser encontrar o meu eleitor e transformar isso em voto, eu vou ter muita dificuldade? Eu não estou falando com ele durante 1 ano, 2, 3. Quando chega na hora da eleição, o eleitor local está com pouca identificação política com você. Você mesmo, nós todos aqui, fazemos comentários de, nossa, que coisa absurda. Ou a gente olha aquilo, choca, e você sequer lembra quem foi que postou. Para político isso é muito negativo. Por quê? O que nós queremos é justamente o reconhecimento, a identificação. Então, muitas vezes, na maioria, viralizar, gente, para político não dá nada. A não ser quando realmente existe uma estratégia de conseguir fazer um capital importante e o político sabe que isso faz diferença para onde ele quer escalar. Se não, muito dessa viralização, quem viu não lembra o que viu, não tem a ver com aquela pessoa, está fora da base de votos dessa pessoa, e depois que ele tenta transformar isso em voto na campanha, se ele não paga para poder conseguir encontrar o eleitor dele no impulsionamento, ele fica ali naquele mar de números e ele não consegue se posicionar. Tantos posts importantes, a gente já faz sabendo que a plataforma não vai entregar bem, né? Porque comunicação política é isso, a Mariana trabalha com isso, ela sabe. A gente está usando o salão de festas do prédio para fazer reunião política. É muito difícil, a gente rema contra a maré. Ninguém entra e fala, ai, hoje eu queria tanto ver o que o meu prefeito está fazendo. Ninguém faz isso. Ai, eu quero muito saber o que o meu vereador fez esse final de semana. A gente está nadando contra a maré. Então, por isso é importante usar bem, né? Político não é Virgínia Fonseca, ele não faz dinheiro da mesma forma que ela faz. A gente não faz voto da forma que ela faz dinheiro, com números. Um influencer, ele pega aqui, ó, o Media Kit dele, ele mostra. Eu consegui vender tanto, eu consigo converter a atenção, as pessoas me assistem. Para o político, se a gente não consegue converter em voto, cara, é só vaidade. Márcia, Pedro tem mais um recadinho pra gente nessa reta final, tem mais ouvinte participando, Jesus misericórdia, o tempo tá passando, conta pra gente aí o recado, Pedro. Obrigado, gente. Conversar aqui com a nossa audiência. Quem não gosta de ganhar, né? Se você é uma dessas pessoas, então não deixe de aproveitar a campanha Todo Mundo Ganha da Unimed Cuiabá, porque eu posso garantir que esse nome não é força de expressão. Você, a esposa, o cunhado, o amigo, a vizinha, todo mundo sai ganhando, pois fica protegido com a qualidade Unimed, sem que isso pese no bolso. Um exemplo perfeito disso é o Plano Start, que até o dia 31 de maio sai por R$ 141,69 ao mês para pessoas com até 18 anos. É isso mesmo, por apenas R$ 141,69 ao mês, você tem acesso a consultas, exames e toda a estrutura da maior operadora de saúde do estado. Mas atenção, viu? Como eu disse, essa condição é válida só até 31 de maio. Então aproveite agora mesmo e ligue no 65 3612 3101 para contratar o seu plano. Tá esperando o quê? Vem com a Unimed Cuiabá, que todo mundo ganha. Deixa eu aproveitar, Camila Ribeiro. E aproveitar. Já trazer aqui também mais um outro recadinho para a gente fechar. E aí eu faço a minha pergunta também para Márcia. Quer aumentar a produção da sua padaria? Modernizar a oficina mecânica? Ou investir em novos equipamentos para a sua empresa de piscinas? Eu tenho uma dica imperdível para você. A Desenvolve MT do Governo de Mato Grosso oferece crédito facilitado, seguro e sem complicação para micro e pequenas empresas de todo o estado. Basta acessar o site desenvolve.mt.gov.br e conferir todas as informações sobre prazos, valores, taxas de juros e muito mais. Vai perder essa chance? É hora de expandir seu negócio.
comprar novos equipamentos ou até mesmo fazer aquela reforma tão sonhada. Então, venha para Desenvolve MT, acesse desenvolve.mt.gov.br e faça acontecer. Governo de Mato Grosso. Ô, Márcia, a questão das redes sociais, a Camila até apontou aqui, claro, você concordou com ela, expande, né, abre o debate. Mari também sempre faz essas pontuações aqui, mas tem uma situação que eu gostaria de saber a tua opinião, que apesar de ser, né, uma situação que todo mundo tem voz, né, aquele que tem ali a participação nas redes sociais, também ela é, de certa forma, motivo da polarização que a gente tem enfrentado, não só no nosso país, mas em outros lugares também. A gente está nesse contexto político, mas as redes sociais ela influencia em outros aspectos também. E a minha pergunta vem em relação à questão que se discute aqui no Brasil especialmente, e tem se falado bastante, na questão da regulação das redes sociais. Em que ponto você imagina que essa regulação possa contribuir para o debate mais honesto, digamos assim, ou não necessariamente essa tomada de decisão pode influenciar naquilo que você, durante toda a sua entrevista, pontuou aqui em termos de embate mais qualitativo? Márcia. Pedro, obrigado pela pergunta, uma pergunta muito inteligente. Olha, a regulação das redes, ela realmente muda essa questão de que nós temos um sentimento, como eu falei aqui, nós temos o sentimento de que muitas pessoas que nunca teriam voz têm voz nas redes sociais. Pessoas que nunca seriam famosas, pessoas que nunca seriam políticos, pessoas que nunca seriam reconhecidos como profissionais, são reconhecidos porque caem na graça dos políticos, ou caem na graça das redes sociais, do grande público, né? Corrigindo. Mas também dá muita voz para idiotas, isso é lógico. Então, a gente vê muita coisa nesse sentido e realmente um movimento de extrema política, de extremidades muito acirradas e muito violentas, não só dentro da nossa realidade, mas em outros países, também ganha força nas redes sociais. Quando se fala em regulamentar, a gente tem que entender o que significa isso para uma proposta governamental. O que isso significa? Porque quando a gente falou sobre colocar limites lá depois de 2018, colocar limites em relação às fake news, também houve uma resistência, ocorreu uma resistência. Não, mas aí eu perco a liberdade. E, na minha opinião, a lei contra a fake news, ela só trouxe benefícios. Porque senão realmente fica muito difícil o eleitor entender o que é verdade e o que não é. E você não tem para onde correr, você vai denunciar para onde? Ainda não é crime. Então, quando ocorre a chuva de fake news que ocorreu em 2018, aí depois ocorre uma legislação mais firme em relação a isso. Então, eu tenho para onde correr, fazer uma denúncia, existe como procurar a pessoa que foi isso, responsabilizá-la e fazer com que ela tire do ar. Então, a regulamentação só me preocupa se isso estará a serviço na sua formatação, se isso estará a serviço a algum tipo de direção comportamental. Não, essa regulamentação ela será feita para que não se fale mais assim, ou não se fale mais sobre isso. Então, o que é essa regulamentação? Porque nós estamos num espaço livre, mas não é uma terra sem lei, que é as redes sociais e a internet. E é bom que não seja, né, uma terra sem lei. Quando eu sou vítima de um tipo de ataque, eu fico feliz que lá na internet hoje não é uma terra sem lei, mas já foi pior. Em 2017 para 2018, a gente não tinha o que reclamar de absurdos, porque ainda não era crime e não tinha legislação. Então, assim, a regulamentação é negativa? Não creio que seja negativa. Não acho que seja negativa, ainda mais quando a gente tem essa questão da saúde mental cada vez mais afetada em relação à rede social. Muito, tá? Quando a gente vai analisar isso, estudar isso, isso é fortíssimo. Em especial pessoas mais novas. Mas essa regulamentação, ela servirá a algum tipo de ideologia? Ela vai por um caminho de dizer assim, não quero que se critique dessa maneira, não quero que se fale sobre esse assunto.
Ora, isso será mais rígido para que não se fale, e isso aqui será mais aberto porque favorece a minha base política, porque a legislação vem de políticos. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado se essa regulamentação segue algum tipo de benefício para um grupo e para outro não. Mas eu acredito que o caminho é esse, sabe? Porque como existe na política essa questão de sujar a imagem do outro e isso altera o resultado do voto, a tendência é que a legislação fique mais rígida. Tanto é que a gente observa isso a cada 2 anos. Sempre existem as atualizações e nessas atualizações a gente observa uma rigidez maior em relação ao que se pode falar, ao quanto se pode atacar o outro. Dentro da política, isso já acontece. Essa regulamentação ela vem para ampliar. Márcia. Mas dentro da política, a cada 2 anos vai ficando mais rígido. Eu vou precisar te interromper, Márcia, porque infelizmente a gente esgotou todo o nosso tempo por aqui. O bate-papo tá super interessante. Eu vou ficar devendo pergunta aqui do professor Luciano. O Nuno Vasques também participou conosco, mandando aqui algumas sugestões. Vamos combinar depois que Mariana passar aí por lua de mel, esse momento aí feliz da vida dela, a gente marca um novo bate-papo, porque tem muita curiosidade chegando. A gente traz ela e o Rodrigo juntos em um programa. Pra gente responder todos os ouvintes. Eu vejo que eu fico feliz de receber perguntas e tudo, que eu vejo como esse assunto está ficando tão interessante, importante, reconhecido pelas pessoas, que isso realmente altera como nós estamos escolhendo votar. Mas eu vi que o assunto do dia mesmo foi o casamento da Mariana. Ah, não, o casamento da Mari bombou por aqui. Esse bombou, viu, gente? Mas a gente vai se Márcia. despedir, Márcia, aí quero que você deixe também suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com você, tirar dúvida, tenho certeza que vai ficar super à disposição e disponível para uma conversa, mas eu prometo, as pessoas que não foram respondidas nas mensagens que a gente volta, voltaremos. O pessoal tá me cobrando já, o Rodrigo, mandaram perguntas sobre arquétipos hoje, eu falei, olha, o foco não vai ser do programa hoje, mas eu prometo que a gente volta. Eu também quero me despedir, vou ficar 3 terças-feiras fora, em razão da minha lua de mel, mas vamos voltar com programação super, super legal em junho, tá? Fala rapidinho, Márcia, vou deixar para se despedir. Please. Muito obrigada pela presença no programa e deixo para você se despedir dos nossos ouvintes. Bom, gente, muito obrigada. Fico muito feliz que esse é um tema que está sendo abordado. Antes era uma coisa tão nichada, né? E hoje a gente realmente reconhece que a rede social pode alterar o rumo do voto. E isso é um reconhecimento importante porque é real. E eu quero deixar minhas redes, eu faço conteúdo para políticos, para assessores. É Márcia de Castro, sem o O no final. E também a gente faz muito conteúdo específico, inclusive sobre arquétipos, viu, gente? Na nossa agência, que é arcadium.ag, no Instagram. Então, tem muito conteúdo aprofundado e eu espero que a gente possa voltar realmente juntos. Eu acho que seria bem interessante, porque o Rodrigo faz análise de arquétipos e eu faço a produção de conteúdo em cima dessa análise. Então, vai ser bem interessante. Um abraço. Obrigada, Márcia. Obrigada, um abraço, Márcia, fique com Deus. Obrigada, Mari. Obrigada, Cami. Já estourei meu horário.